ok? Atenção, para quem não sabe o que é essa linda, maravilhosa doença que toda mulher tem, é a velha conhecida cólica menstrual. Prazer, querida, que eu não gostaria de ter você todo mês, né, meninas? E aí, desculpa. A dismenorreia nada mais é que o processo doloroso da nossa menstruação, que infelizmente acomete mais a metade das mulheres. A gente tem aquelas pessoas que são abençoadas nessa vida de bom Deus que não sente que é uma cólica menstrual, mas em compensação, mais de 50% dessas mulheres sabem. E aí, deixa eu tirar o áudio. A gente tem a fase dessa dismenorreia que a gente chama de primária e secundária. Eu tenho aquela dismenorreia, desculpa, que é vinculada a um processo subjacente. Ela é causada, aquela dor, porque aquela paciente ela tem algum fator que leva àquela dor. Isso a gente chama de secundário, tá certo? Então, quem já escutou falar que os pais da gente... Ah, Maria, minha avó falava demais. Minha filha, quando casar, passa. Quando tiver um menino, você nunca mais vai saber o que é uma cólica. Até hoje eu estou esperando. Mas o porquê disso? Porque a cólica, a dismenorreia, ela tem que ser investigada. Não é dizer que é normal, toda mulher tem, isso é frescura, se ajeita, se eu me criei desse jeito, por que você não? Lembrem, gente, eu tenho uma linha separando o normal do patológico. E essas mulheres, elas precisam ser investigadas. Uma cólica você sentir no primeiro ou segundo dia, que é o fluxo mais intenso, ok, olhe lá. Mas eu tenho mulheres que elas sentem cólica antes, durante e depois. E quando é durante, algumas mulheres sentem ainda tanta dor da intensidade dessa dor ser tão forte, que ela chega a desmaiar. Ou quantos vocês que trabalham na parte hospitalar atendem essas mulheres porque ela tem que fazer um tramal para passar essa dor? Algumas mulheres hoje em dia fazem uso de codeína e morfina. Poxa, será realmente necessário? Será que essa mulher ela não está exagerando? E às vezes eu vou responder para vocês que não. Porque realmente essas mulheres têm uma dor tão intensa devido a algum processo secundário dessa questão associado, em que ela, infelizmente, tem que recorrer a essas medicações. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nem toda cólica menstrual é frescura. Nem toda cólica menstrual passa quando casa. Eu tenho algumas mulheres que nunca tiveram cólica e começam a ter justamente depois de filhos, que a gente vai estar vendo na próxima aula, que é da endometriose. O que eu quero que vocês tenham ideia é o seguinte: paciente com cólica, paciente com quadro de dismenorreia, investiguem se ela possa ser uma primária ou se ela possa ser uma secundária. E pelo respeito que vocês têm que ter às mulheres em atendimento, investiguem. E dê condições, opções de tratamento para que ela consiga sobreviver. Uma mulher, às vezes, infelizmente, ela passa uma semana da vida dela parada, prostrada em cima de uma cama, com dor. As mulheres deixam de ter a questão da sua produtividade, eficiência, 100% dedicada, por um processo chamado dor. Então, quando as pessoas falam, é frescura, é besteira, se ajeita, presta bem atenção. Não é desse jeito. Tem mulheres que choram, elas não sentem nem o que é uma cólica. Que maravilha. Mas eu tenho aquelas outras mulheres que sofrem muito que vocês não têm noção. Tá bom? Bora voltar lá para a nossa aula. Então, a dismenorreia nada mais é uma dor, a menstruação dolorosa, que ela é associada em causas primárias e secundárias. Se for a primária, não tem nenhuma doença associada, e a secundária, sim. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Alguns de vocês têm irmãs, não foram alguns me falaram, irmãs mais novas. No caso da Aline, que já tem até uma filha adolescente. Gabi já chega aí. E Cíntia também. Mas essa dismenorreia, ela comete principalmente as adolescentes, entre um público de 60% a 70%. E dessas adolescentes, 10% tem essa dismenorreia associada a uma causa secundária. Dentre essas causas secundárias, eu tenho endometriose, que é a nossa próxima aula. Que é uma doença agora do momento, não. É uma doença que sempre teve, só que as pessoas desconheciam e não faziam a investigação corretamente, ok? Quando chegar nessa aula, eu vou falar mais a respeito. E aí, lembrando, por que eu sinto
cólica. Por que que eu sinto dor? Preste atenção. Por que tu voltou, querido? Preste atenção nisso daqui. Ela é decorrente porque eu tenho duas coisinhas que vão influenciar. Você lembra disso daqui, das prostaglandinas? Que era a questão de justamente promover aproximações das fibras e tal, lá no ciclo menstrual, onde é que ela vai estar atuando. E os leucotrienos também. Tanto as prostaglandinas como os leucotrienos, o que que eles vão promover? Eles vão fazer as contrações miometriais. Então, o que é que vai acontecer? Voltando. As contrações miometriais e a vasoconstricção, eu estou promovendo a contração do endométrio. Que susto. Eles estão promovendo as contrações lá naquele miométrio para promover a liberação do endométrio. Lembrando, miométrio, você lembra da aula de anatomia? Pronto. Quando eu tenho essas contrações e a vasoconstricção, o fechamento é que vai justamente estar liberando aquele pedaçozinho do fígado, que geralmente a gente até pode fazer um refagadozinho com cebola, espetáculo. Pronto. É tanto que as meninas, quando sentem a dor muito forte, é justamente porque está tendo essa contração, vasoconstricção daquelas artérias, e aí, consequentemente, eu tenho a liberação daquele endométrio. A partir do momento que eu tenho isso, o que é que acontece? Aquela mulher, ela sente uma dor muito forte, e após sentir essa dor muito forte, o que é que acontece? Sai a questão daquele endométrio, que é justamente o bifezinho de fígado que acontece, ok? Raquel tá falando. Raquel, entra no link que eu coloquei de novo lá, tá certo, amor? Voltando para a aula em si. Vê aí, Jéssica, ajuda ela. E aí, o que é essa dismenorreia, a primária, né? Sem estar associada a nenhuma doença subjacente associada em si. Ela é caracterizada pelo andor em cólica, justamente recorrente, localizada no abdômen inferior, ocorrendo no período menstrual, caso eu tenha alguma ausência de alguma doença que também leva essa dor. Então, algumas mulheres dizem, mulher, eu estou morrendo de cólica. Geralmente, a cólica, as mulheres apontam na região anterior. Mas eu tenho algumas mulheres que até falam, mulher, estou morrendo de cólica. E fica justamente doendo as costas, na região lombar. Isso é verdade? É. Irradia, eu tenho irradiação dessa dor, tá certo? Então, preste atenção em si. Essa dor eu posso ter no abdômen inferior, antero e posterior também. Detalhe, quando eu começo a menstruar, né, a minha menarca e tal, a menarca foi com 12 anos, não necessariamente eu já sinto cólica quando eu menstruo pela primeira vez. É tanto que as meninas, quando estão começando a questão da menstruação, até falam, eu estou sentindo uma dor, acho que eu quero fazer cocô. Como as adolescentes ainda não conhecem, elas falam justamente isso, mas essa dor de fazer cocô é justamente uma cólica menstrual que elas estão sentindo, tá bom? E essa dor, ela vai surgir justamente alguns anos depois dos ciclos ovulatórios, tá certo? Passando aqui, continuando a aula de dismenorreia, tá certo? Resumindo, a gente já falou da questão da dismenorreia, que é primária e secundária, comete principalmente o público jovem, decorre de duas coisinhas mais fofas do mundo, prostaglandinas e leucotrienos, que vão estar promovendo as contrações do miométrio e a vasoconstricção daquelas artérias espirais, justamente promovendo a liberação daquele endométrio, tá bom? Ela é caracterizada por dores no abdômen inferior, justamente durante o período menstrual, e quando a mulher ela começa a menstruar, logo na menarca em si, ela não começa a sentir dor. Ela passa a sentir após alguns ciclos. Tem mulheres que sentem 1 ano, tem mulheres que sentem 6 meses depois da primeira menstruação. Então, a dismenorreia secundária é quando eu tenho associado alguma outra patologia que favorece a ocorrência dessa dor, tá bom? É uma menstruação dolorosa ocasionada por uma patologia pélvica uterina, e dentre essas causas subjacentes que favorecem, foi aquilo que eu já falei, eu tenho a própria endometriose, ok? Eu tenho a questão da adenomiose, é uma inversão, é quando o endométrio, ele
cresce, mas é voltado para a musculatura uterina, que é o miométrio em si, que a gente também vai já ver, mas nas aulas à frente. Posso ter uma questão fibroide mesmo, alteração desse próprio tecido, infecção pélvica, como o caso de uma doença inflamatória pélvica, uma DIP. O próprio DIU, dependendo da localização e da inserção, se ele for errôneo, ele também pode estar dando essa dor. Acontece muito, gente, com o DIU de cobre, tá bom? Posso ter o fechamento da sepse, o estreitamento dessa sepse, desse lume, ela também gera essa dor. E a própria anormalidades estruturais, né, congênitas na parte da cavidade uterina e também no canal vaginal. Como é que eu trato a dismenorreia secundária? Fazendo o tratamento daquilo que está causando a dor. Se for endometriose, tirar o foco. Se for a questão do tiver a questão da exceção. Se for infecção, trata a infecção em si. Então, o tratamento da dismenorreia secundária é justamente a remoção dessa patologia subjacente. Quais são as causas dessa dismenorreia secundária? Causa ginecológica e causa não ginecológica. Eu tenho a própria endometriose, a adenomiose, quem já viu, cisto de ovário também causa muito, dependendo também desse tamanho deles. As aderências pélvicas acontecem muito em pacientes que têm a questão da endometriose. A doença inflamatória pélvica, que eu já disse para vocês, e vocês se lembram disso aqui lá na aula de abordagem síndrome, que a gente também conversou na aula de infecções sexualmente transmissíveis. O pólipo uterino, dependendo também do tamanho, pode causar dor. As malformações que a gente já conversou a respeito e o fechamento também dessa sepse. Não ginecológicas, eu tenho a própria doença inflamatória repetida em si, mas entra nessa parte das infecções sexualmente transmissíveis. O síndrome do colo irritável também, dependendo de aderência, também pode estar associado. A obstrução útero-pélvica também pode favorecer essa questão da dor. Acontece muito na questão das aderências, que promove essas obstruções, no caso de mulheres com endometriose. E os transtornos psicogênicos mesmo, nessa questão emocional, que também leva esse quadro. Quais são as manifestações dessas mulheres que sentem essas dores, essas cólicas? A dismenorreia é caracterizada por espasmo de dor. É tanto que aquelas mulheres falam, ai, tá vindo, ai, deixa eu deitar. Aí deita, coloca geralmente aquela bolsa quente, né, só que tem que ter cuidado nessa temperatura que pode queimar a pele. Ou quando eu não coloco a bolsa quente, eu faço uma massagem, até a própria a Maria que está falando, assim, já em seus momentos, a questão do reiki também, das práticas alternativas de saúde também ajuda muito, gente. Essa dor, ela irradia, é como o povo diz, doutora, eu estou sentindo uma dor que está descendo para as pernas e para as costas, pronto. É a irradiação dessa dor para a face posterior das pernas e a região lombar, foi aquilo que eu já falei no início. Dependendo da intensidade dessas dores, eu posso ter manifestações desses sinais e sintomas, tá bom? No corpo, sistemicamente, que entra a questão de náusea e vômito, principalmente por conta dos altos índices de prostaglandinas, ela leva essa questão realmente de vômito. Mulheres que têm vômito muito, a questão frequente é porque a dor é muito intensa durante a menstruação. Pode levar, sendo o colo irritável, né, também associado, pode levar a um quadro de diarreia, fadiga, pelo amor de Deus. Febre, por conta da dor ser tão intensa, cefaleia ou tontura. E aí, prestar atenção nessa questão da dor, porque vai entrar essa parte do tratamento das mulheres. Elas começam, hora após o início da menstruação, o pico máximo dessa dor acontece justamente quando eu tenho maior fluxo menstrual, maior intensidade, que geralmente é no primeiro e no segundo dia do ciclo menstrual. E aí, como é que a gente vai atender essa mulher? A gente faz a avaliação dessa queixa, geralmente a gente vai até mais na frente falar, pedir para fazer tipo um diário da dor, e ela vai me descrever essa questão da dor, se está vinculada à questão de alimentação, questão de atividades, questão de sentimentos, de emoções, realmente fazer essa correlação em si. Eu faço a anamnese, o exame físico dessa paciente, sempre investigando o porquê dessa dor, se está associada à causa primária ou à causa secundária dela. Lembrando, nas mulheres que têm uma dismenorreia primária, a cólica sempre associada à menstruação e exame físico é normal, diferente da secundária. E durante a anamnese, o que a gente observa? Que a dor, ela acontece mais, nessa parte dessa cólica em si, após os 25 anos de idade, geralmente está associada a alguma alteração pélvica, seja pela questão da endometriose, seja pela questão da aderência, seja a questão do fechamento dessa sepse em si, tá bom? História de fertilidade acontece muito, e aí a gente perguntar, essas mulheres, elas não têm filho, fazer a questão da história obstétrica dela.
Observa também a presença do fluxo menstrual intenso, quando também associado a um ciclo irregular. E elas, às vezes, já fizeram o tratamento, que é o conceito em si, que é fazer uso do anticoncepcional associado com os anti-inflamatórios não esteroides, tá certo? E aí a gente começa. Quem está em casa, que tem as irmãs ou as mães que menstruam, começa a fazer essa avaliação. Quando foi que tu menstruou pela primeira vez? Qual a idade da menarca? A tua menstruação sempre foi assim, dolorosa, ou foi recentemente, depois de alguma cirurgia, ou depois de algum fardo, depois de algum procedimento? Quando é que tu sente dor nesse ciclo menstrual? É no início, é no pico máximo da questão do fluxo, ou é no final, é todo o ciclo em si? De 0 a 10, como é que tu descreve para mim essa dor? Mas me tira uma dúvida. Quando a questão dessa dor, tu sempre teve, ou foi associada à questão depois que começou a ter uma vida sexual ativa, ou não tem nada a ver em relação a isso? Mas, relatando essa parte de funcionalidade, quando tu sente essas tuas dores, tu para a tua rotina de vida? Ou tu continua fazendo atividade física, vai para a aula, trabalha em si? E aí, para estar investigando sobre a questão de gravidez, porque possa ser uma questão de um aborto ou uma gravidez ectópica, investigar quando foi a data da última menstruação. E aí a gente vai. Opa, desculpa. Continuando na entrevista, essa tua menstruação, ela tá. Questão do fluxo que aumenta, ela é mais intensa ou dura mais de 5 dias? Mas ela tá um ciclo assim, regular de tantos dias, 28 a cada 30 dias? Para ti, como é que tu faz para melhorar essas dores? Como é que tu alivia esse teu desconforto? Se tu percebe, né, vocês estão observando que eu não estou fazendo uma pergunta direta, como se fosse uma conversa que eu tenho com essa mulher em si, ok? Mas tu percebe que essas tuas dores aumentam como? Ou quando? É o calor, é o frio, é deitado, é andar, é em pé? Tu tem outro sintoma que esteja associado em si, que possa favorecer, que tu percebe que é vinculado às dores? Espera ainda, que eu vou responder agora aqui, que eu vi que vocês mandaram um bocado de pergunta. A Cíntia perguntou, a questão da dismenorreia pode ser por conta da alimentação? Sim. Tem vários estudos que dizem que a alimentação gordurosa vale... Gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Estão escutando normal? Tá. Sim. Tá. A Cíntia perguntou se tem veiculado alguma questão da alimentação. Tem. Tem estudos que falam que alimentações gordurosas são alimentos que levam a processos inflamatórios. Por isso que a gente fala que quando a pessoa ela faz uma cirurgia, que ela faça uma alimentação mais saudável, menos gordurosa, mais friazinha de gordura, mais friazinha de sal, o pessoal fala, mas é a questão mais saudável em si. Porque realmente a alimentação gordurosa, ela tende a levar quadros inflamatórios que tendem a levar quadros mais dolorosos. Só que a questão da nível da psique das mulheres é, quando eu estou menstruada, eu quero um chocolate. Tá, como chocolate, mais um amargo. Ah, mas eu quero comer. Aí come, sacia aquela parte emocional, mas depois vem toda a consequência em si. Tá bom? Não, Jéssica. Jéssica fez aqui uma pergunta. Em relação à dismenorreia, ela pode ser afetada por durante a menstruação? Não. Fake. Tem nada a ver. Você pode lavar os cabelos até fazer escova. Tem estudos da medicina chinesa que fala que o calor, ele ajuda a questão da dilatação e ajuda a soltar. É tanto que geralmente tem pessoas que melhoram quando coloca a bolsa quente em cima da região suprapúbica. Na medicina chinesa até fala muito que você pode andar descalço no calor, no quente, porque geralmente faz o mesmo procedimento, a questão da dilatação e melhora em si, tá bom? Natasha fez uma pergunta interessante. A dismenorreia pode afetar bastante que a mulher chega a ter desmaio? Pode. Isso já aconteceu comigo, Natasha. Eu tenho endometriose, vou falar mais lá na frente, na outra aula, mas a dor é tão intensa, em que a mulher ela realmente desmaia. Isso não é fake news, isso não é besteira, isso não é frescura, isso é uma questão de dor. A dor é realmente muito mais forte. Tá bom? Ainda tá travando ou melhorou? Travou porque eu tirei de uma tela para outra. Fui ver aqui o negócio do som. Tá tudo bem?
Tá. Vou continuar na aula, tá certo? Voltando lá para a aula. Espera ainda. Calma que agora que eu estou na metade, viu? Vocês que gostam de contar os slides. E aí já falei essa parte aqui, na entrevista também, se o que é que vocês vão estar perguntando. E aí, continuando a avaliação clínica, vocês vão estar vendo sobre a história sexual, para a questão de investigar alguma parte de ST, a própria dica que a gente falou. Tem corrimento, se não tem, às vezes o colo do útero está tão dolorido, minha gente, que é aquele sangrante que realmente ela sente. Vê se ela não tem associado a alguma doença inflamatória pélvica, que é aquilo que a gente já falou, que quando aperta o abdômen da mulher não sai aquela questão de secreções purulentas. As IST se tem. Vê a questão de fatores de risco, né? Poder das ISTs, tem múltiplos fatores sexuais, tá em relação sexual sem proteção, entendeu? E isso daqui pode realmente levar a gente a investigar. Quando a mulher não está menstruada, a gente pode fazer a questão do exame pélvico, realmente é tocar e ver se ela sente dor, a mobilização desse colo do útero. Se for, a gente pode estar indicando para ela realizar um ultrassom, para estar vendo se essa é da questão de aderências ou operações. Nos exames laboratoriais, para a questão da dor, o que é que eu posso estar solicitando para essa paciente? Um hemograma completo, por conta daquele fluxo sanguíneo constante e intenso, para ver se essa paciente já desenvolveu um quadro de anemia. Essa dor não necessariamente possa ser uma cólica menstrual, mas sim um processo de infecção urinário. Então, a gente solicitar um somário de urina, e nós podemos fazer isso. A dor também pode estar associada no início de uma gravidez, e aí a gente solicita essa beta-HCG. Faz uma cultura desse material, fazer a coleta do exame de prevenção para estar investigando a questão de IST em si, dosagem do VHS, velocidade e hemossedimentação, para a gente ver que quando ela está aumentada, identifica que essa paciente ela está passando por um processo inflamatório, e aí que possa ser realmente nessa região. Quando eu tenho, às vezes, uma complicação nessa parte já do intestino, até mesmo pela própria endometriose, que pode estar invadindo a parte do intestino, a gente vai falar mais na frente, é fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Pode ser decorrente de hemorragia ou também transtornos gastrointestinais. Não conseguir ver nada disso, eu posso estar fazendo os exames de imagem, questão de ultrassom pélvica ou o vaginal, né, a transvaginal, para estar investigando a presença de massa ou cistos pélvicos, e não conseguir ver nada, aí eu posso passar realmente, tem um errozinho aqui, pode passar realmente por uma parte investigatória, da parte de laparoscopia e laparotomia, tá bom? Bora falar um pouco de tratamento, mas tem alguém aqui querendo entrar. Permite aqui, a Milk. Oi, Milk. Voltando lá para a aula. E aí a gente entra com as medicações, entra também com a questão das práticas alternativas, que vamos falar aqui um pouquinho a respeito. O tratamento, esse aqui, eu peguei lá do rotinista de ginecologia. Ele é um tratamento que tem até um fluxo, eu vou mostrar já para vocês, mas ele consiste o quê? Em uso de anti-inflamatório e de anticoncepcional. Inicialmente, se vocês observarem, eu faço somente o tratamento com anti-inflamatório. Eu inicio com anti-inflamatório, se não melhorar eu mudo para outra classe, e se não melhorar, eu posso associar ou fazer somente o anticoncepcional. Mas como é que a gente vai fazer isso? O anti-inflamatório, para melhorar as dores, preste atenção aí, principalmente as meninas que sentem muita dor. Eu inicio o anti-inflamatório não esteroide 1 a 2 dias antes do início do fluxo menstrual. E faço isso por 2 a 3 dias, até o término do fluxo. Mas atenção, nada de passar mais de 7 dias e uso de anti-inflamatório por risco de comprometimento renal. Ok? Qual é a função dele? Por que ele é indicado? Ele melhora justamente a questão da dor porque ele diminui essa pressão intrauterina. E ele diminui a produção das prostaglandinas. Se lembra lá no início? Que eram elas que causam essa questão da dor. Qual é a complicação dela? Pacientes que já têm histórico gastrointestinal, principalmente a parte de gastrite ou úlcera, ela não é indicada, tá certo? Quem tem gastrite pode usar, mas sabendo que vai ter complicações, vai sentir mais dores. E quem tem úlcera realmente não pode de forma alguma, porque tende a aumentar. Eu posso estar utilizando
fazendo aquele esquema, se eu tiver úlcera, só uso anticoncepcional. Se não, eu faço o anti-inflamatório durante 3 meses, observo, ou eu mudo para outra classe, ou eu vou associar com o anticoncepcional. Eu faço uso desse anticoncepcional durante 6 meses. Ou eu faço aquele cíclico, que é tomar constante, ou eu faço o contínuo. Ou, desculpa, o ciclo que é de parar, ou o contínuo, que é o constante, se eu não tiver aquela melhora. Daquele, justamente, o ciclo é quando eu dou aquele intervalo dos dias entre uma cartela e outra, tá bom? Ou eu faço um anticoncepcional combinado, que é o estrogênio com a progesterona, ou eu faço somente a progesterona isolada, que é aquela injeção de 3 em 3 meses, que é a Depo-Provera, mais conhecida, que o nome do fármaco em si, do medicamento, é acetato de medroxiprogesterona. Sempre estou fazendo esse tratamento, não melhorou. Vê se essa paciente não tem um quadro associado, seja uma dismenorreia secundária. Geralmente é indicado ser realizada uma videolaparoscopia em nível exploratório para estar investigando essa questão de endometriose. Na parte alternativa, vê essa questão da alimentação e vê que uma deficiência de vitamina E, magnésio, B1, também favorece essa questão da dor, e a suplementação ela tende a ter um controle. Entra a questão da acupuntura, e aí eu faço até, vocês tiveram um maravilhoso momento com a Jerema, e ela faz até acompanhamento comigo, ela me trata, a Jerema faz a questão do acompanhamento da parte da endometriose, e ela está entrando muito sobre isso, não só a acupuntura, mas o reiki também, tá certo? Para ter o controle também dessa dor em si, até mesmo controle de fluxo menstrual e controle de vários outros sintomas associados à questão da endometriose, e que leva a essa dismenorreia secundária. Aquele fluxo que eu já mostrei para vocês, tá certo? Super tranquilo. E a enfermagem, como é que atua? Primeira coisa, se lembra quando eu falei para vocês sobre a questão do ciclo menstrual, que nem mesmo vocês sabiam? Pronto. Educação em saúde para aquela mulher explicar como é que funciona o ciclo menstrual. E aí, você lembra que eu falei de fazer um caderninho, como se fosse tipo um diário? Pronto. Pede para ela fazer um diário. Já te respondo, Gabriel. Pede para ela fazer um diário falando sobre essa questão dessa dor, tá bom? Então, vai registrar nesse diário como é que foi a questão da menstruação, o fluxo, quando foi que veio, a data que iniciou e a data que acabou, quando foi que iniciou essa dor em si, tomou remédio, melhorou ou não melhorou, teve alívio alcançado ou não, e quais são as outras formas adotadas de estratégias para passar essa dor, tá certo? Explica também o esquema posológico, os efeitos colaterais da terapia, tanto dos anti-inflamatórios como também dos anticoncepcionais, ok? Bem como a possibilidade de fazer essa associação dos anti-inflamatórios com os anticoncepcionais se não melhorar com 4 ciclos. Aí ele fala para a gente fazer com 3 ciclos e o quarto serve mais como uma observação final mesmo. E é aquilo que eu disse para vocês. Estilo de vida, sedentarismo e alimentação com muita gordura realmente tende a agravar.